Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Maddox, sou graduado em artes visuais, sou mestre em educação, sou doutorando em educação, tenho especialização em história da arte, especialização em metodologia de ensino e especialização em arte contemporânea. Atualmente eu sou professor da SED, da Secretaria Estadual de Educação. Também sou professor com vínculo temporário na Universidade Estadual de Maringá, nos cursos de artes visuais, e também leciono uma disciplina no curso de pedagogia. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre um tema bem bacana, eu gosto bastante de trabalhar com esse tema, relacionado à arquitetura, né? E em especial a arquitetura moderna e a arquitetura contemporânea. Como são muitas coisas para a gente conversar e o nosso tempo ele é um tempo limitado, eu vou tentar condensar esses assuntos dentro de alguns aspectos bem pontuais e vou estar lançando para vocês pensarem em algumas coisas que vou estar colocando aqui. E acredito que vai ser um gatilho para que vocês busquem mais informações sobre esses temas e que vocês se debrucem mais sobre como se deu a imersão dentro da arquitetura moderna e depois na arquitetura contemporânea. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Dentro do nosso aspecto social, cultural e político. Eu vou começar, então, falando para vocês que a arquitetura moderna ela tem um ponto bem crucial na nossa história e ela começa lá com a Revolução Industrial por volta de 1820. A Revolução Industrial acontece em 1820 e a arquitetura moderna ela vai aparecer, né, ali no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. E ela vai ter um nome, ela vai ser chamada de Art Nouveau, né, um nome francês que significa arte nova. E por que ela tem uma conexão com a Revolução Industrial? Porque a Arte Nouveau, ou a Arte Nova, ela vai trazer uma integração entre a arte aplicada e a arquitetura, ou seja, entre as artes visuais, a pintura, a escultura, as suas ferramentas e a própria arquitetura, ou seja, a arquitetura ela começa a ter um pouco de influência dos estudos, né, da arte em ascensão do movimento moderno que estava acontecendo naquele período. A Arte Nouveau ela tem uma tendência extremamente decorativa, mas isso não impede de trazer todo o traço do contexto social e cultural que estava acontecendo ali naquele momento. E que traços são esses? É o uso excessivo de materiais como ferro e como vidro, que vem para criar e para resplandecer novas formas no ambiente. Ou seja, não basta a gente ter uma revolução industrial que vai trocar a mão de obra, que vai fazer as pessoas pensarem nesse novo sistema que está nascendo, ou nesse sistema que está criando cada vez mais força, que era o capitalismo, né? E como essas indústrias elas foram modificando a vida dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas estão inseridas num sistema social e político e cultural, a arquitetura também vem e contribui para que o aspecto desse lugar ele se situe de uma nova forma, né? Ele comece a fazer parte da vida integral dessas pessoas. Então, assim, não adianta eu construir um prédio, construir uma ponte, construir um metrô, por exemplo, ou planejar praças, se essas praças não têm seres humanos para ativar esses lugares e fazerem esses lugares terem a cara daquele momento, daquela ocasião, né? Então, assim, quem ativa a existência desses espaços são as pessoas. Então, a Arte Nouveau ela tem total importância para esse movimento que é o movimento industrial que vem acontecendo ali no final do século XVIII e início do século XIX, né?
Então, assim, além do uso excessivo do ferro e do vidro, a gente também tem essas intenções decorativas nas grades, né, de corrimões, do piso, das portas. Então, usa-se muito ferro e fazem muitos detalhes, né, muitos desenhos elaborados, ou seja, que mãos humanas não davam conta de fazer, talvez pela agilidade, e as máquinas vêm e fazem essa contribuição também no aspecto arquitetônico. Um dos lugares que a gente pode observar com referência de Arte Nouveau é o Museu da Música em Bruxelas, na Bélgica. As imagens vão estar aparecendo aí para vocês. E também o interior da Casa Teyssel, que foi desenvolvido por um arquiteto bem famoso chamado Victor Horta. Vocês podem estar observando ali o contorno das escadas, dos corrimões, as paredes, essa decoração, o uso excessivo do vidro, né, que também dá espaço para a luz natural. Essa Casa do Povo, do Victor Horta, ela fica em Bruxelas, e ele usou grades, grades bem ornamentadas, ele usou grandes vitrais, né, e ferro na cobertura interna do edifício, ou seja, ele trouxe algo que antes não era utilizado, né, antes da Revolução Industrial não era utilizado nas arquiteturas. E também nós temos um outro arquiteto, que é o Hector Guimard, é um arquiteto bem importante, né, ali para os franceses, também conectado ao Arte Nouveau. Ele também utiliza bastante o vidro e o ferro nas suas construções, e ele tem uma assinatura, né, ou seja, uma marca, que é o uso excessivo de floralismo, ou seja, de flores, de detalhes que remetem à fauna, né, à flora, desculpem, à flora do local, que remetem às plantas, né? Então ele vem e utiliza isso bastante nos ornamentos, nas suas decorações. Ele foi um grande arquiteto que deixou a sua marca, principalmente nos metrôs de Paris, as portas de grandes galerias, de grandes prédios. E a Arte Nouveau, ela não se fixou somente na França. A França foi um berço, obviamente, né, para esse momento, mas ela também se estendeu para outros países. A gente tem como exemplo a Casa Milà, né, e a sua escadaria, que é do Antônio Gaudí, em Barcelona. Ele construiu essa casa no final do século XIX, no início do século XX, e ela ganhou caráter também decorativo e fantasioso, porque o Gaudí ele explora todos os contornos, né, das paredes, ele vai trazer formas inusitadas e também com um vínculo bastante decorativo e de impacto. Só que vocês não têm que pensar a decoração como algo simplesmente visual, mas a decoração ela traz um impacto na mente das pessoas e ela coloca as pessoas diante de algo diferente, que isso pode moldar um momento, moldar um pensamento, moldar uma atitude, moldar uma atmosfera do lugar, né? Então é muito diferente. Imagina quando você coloca um prédio de, sei lá, 100 andares, um arranha-céu no meio do centro da cidade. Automaticamente esse prédio ele vai fazer com que tudo que está ao seu redor ou que está à sua volta, né, sofra interferências visuais, estéticas, de impacto, né, que vão trabalhar também com algo quase que transcendental, assim, que acontece, ou seja, que as pessoas começam a se repensar nesse lugar. Então a arquitetura ela tem esse poder de ativar nas pessoas um desejo, algo diferenciado e que dialogue com aquele momento. E as obras do Gaudí, elas trazem isso. O Gaudí ele é um espanhol, a casa que ele construiu foi em Barcelona, e ele utiliza uma outra materialidade, que são um aspecto que parece uma pedra pome, né? Ou seja, uma pedra que tem pequenos furinhos, e ele também utiliza bastante linhas sinuosas nas suas construções. Então a Casa Milà está aparecendo aí na imagem para vocês, do Antônio Gaudí, de Barcelona. Observem bastante como ele traz algo bem inusitado, né, para os padrões da época. Outra coisa interessante é a escadaria da Casa Milà, também do Gaudí, que ela é toda
construída com uma base muito forte, né? E que as paredes parecem que estão se rebaixando sobre as pessoas, então ela traz um outro aspecto, um outro tipo de experiência. E a arquitetura ela tem essa ideia da experiência, tanto que Gaudí também auxiliou nas construções de parques, né, que fazem com que as pessoas se envolvam mais nessas situações experimentais. O Parque Güell, por exemplo, foi construído entre 1900 e 1904. E além do parque, a gente não pode esquecer dos templos sagrados, que também eles possuem bastante impacto arquitetônico. O impacto que eu estou falando das igrejas na arquitetura, na Arte Nouveau ela também ocorreu, e ela ocorreu pelas mãos do Gaudí em Barcelona, que é a Igreja da Sagrada Família. Ela é uma igreja que não tem ainda uma conclusão, ela não foi concluída, né? E mesmo assim ela tem um impacto visual muito grande. Parece que Gaudí foi lá no movimento gótico e trouxe bastante referências, né, de como trabalhar essa linearidade, essa ideia das torres, mas claro que ele atualizou isso para o momento e para o diálogo também com a linguagem dele, com a poética dele, com a forma como ele via o mundo. Então aí a gente tem uma interrupção, né, no sentido de pensar a Arte Nouveau, mas que essa Arte Nouveau ela vai transcender a sua barreira, e ela vai dar uma influência para a arquitetura moderna do século XIX. Então, lá na segunda metade do século XIX, a gente tem outros materiais que são utilizados, né? Além do ferro e do vidro, a gente tem o cimento, a gente tem o alumínio, que vão permitir o nascimento de novas formas arquitetônicas. Então, a ideia da arquitetura moderna é bastante conectada ao material que ela vai trazer e às formas que ela vai dar para esse material na composição dos prédios, dos parques, das ruas, das vielas, né? Então a utilização desse material é a forma como esse material vai resplandecer o momento e vai resplandecer aquilo que as pessoas estão pensando e estão vivenciando. Lá no final do século XIX, se rompe com essas formas tradicionais de construções, né? E daí temos aí, por causa da Revolução Industrial, a produção em larga escala de novos materiais que vão afetar paulatinamente a prática da arquitetura. A gente tem como exemplo o Crystal Palace de Joseph Paxton, de 1851, né? Ele foi um marco na arquitetura lá do século XIX. Ele é um palácio inteiramente feito de cristal, né? O nome de cristal foi utilizado muito vidro, né? Com módulos de ferro e vidro, essas armações, onde ocorreram grandes exposições internacionais. Então ele foi compreendido como um pontapé de materiais pré-fabricados para a construção de prédios, de monumentos, né, que vão trazer um impacto dentro da sociedade e das formas de vida da época. Outro marco da arquitetura, e que é mundialmente conhecido, é a Torre Eiffel, né, de Paris, de 1889. Ela foi construída por um engenheiro, né, como um marco monumental, metálico, para uma exposição em 1889. E depois ela foi extremamente criticada por artistas, porque ela representava a modernidade, né, e os processos industriais e construtivos da época. Então os artistas eles ficaram meio chateados com aquele pedaço de metal ali, mas eles não estavam entendendo a sua função, eles não estavam entendendo o seu impacto. Novamente a palavra impacto, né, pode soar repetitivo, mas para a época ela foi bastante crucial, porque ela traz uma nova visão de mundo, né? Um mundo que está renascendo, um mundo que está se atualizando, que está modernizando, que está produzindo máquinas. Então a Torre Eiffel ela é um marco dentro desse aspecto futurista, digamos assim. E os artistas eles criticaram porque, na visão deles, ela estava distorcendo o que era Paris, né? Mas não, ela veio e atualizou isso, e tanto que está aí até hoje, e ela é um dos pontos que as pessoas gostam de visitar e fazer fotos, né, e conhecer e tentar entender o que tem, qual que é o misticismo, a magia que tem por trás desse material. Então a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, ela sofre uma derrota enorme, vocês sabem, e a derrota não é uma questão de pensar na ideia de
em oposição à vitória, né? Porque a Europa ela renasce depois muito forte, mas no sentido assim que fica muita coisa destruída, né? Ela tem uma perda de capital muito grande. Então só que quando ela sofre essa derrota, e ela tem que se reconstruir novamente, ela acaba deixando de ser então o centro, né, da produção artística moderna, e Nova York, nos Estados Unidos, passa a ser o centro da irradiação dessa produção artística. E ao mesmo tempo em que regiões periféricas também, como o Japão e a América Latina, começam a desapontar como produtoras de arte moderna. Aqui no Brasil nós temos a Semana de 1922. E Nova York a gente tem ali grandes artistas dialogando com a arte contemporânea, já iniciando nesse aspecto, e nós temos artistas modernos ainda dando pontapé para novas vanguardas, para novas escolas, para novos pensamentos. Um dos pais da arquitetura moderna, ele é chamado de Louis Sullivan. Ele trabalha com uma ideia de ornamentação próxima ao Arte Nouveau europeu. Ele propôs os princípios fundamentais da arquitetura e ele diz que a forma segue a função, perfeita adequação do espaço à função a que se destina. Ou seja, então ele projetou prédios de escritórios e conjuntos comerciais em grandes cidades americanas, tá? Então nós já vamos lá para os Estados Unidos, e ele é considerado o pai da arquitetura moderna dentro dos Estados Unidos, e ele vai preconizar esses edifícios que deveriam ser projetados levando em conta a adequação do espaço e ao uso que eles eram destinados. Então ele vê a arquitetura também como uma função de bem-estar para as pessoas, né, para o ambiente, para as pessoas, ou seja, o ser humano se adequar a esse lugar, se adequar a esse corpo arquitetônico que estava sendo constituído ali em frente dele. Um dos prédios que eu posso citar aqui é a Escola de Chicago, né, e a influência na obra de Frank Lloyd Wright. Então é um monumento bem assim fixo, engessado, né, como vocês podem ver, é imponente também, com seu tamanho. Aí nós entramos num aspecto da arquitetura do século XX. Então a Arte Nouveau, lá no final do século XIX, ela rompe com essas formas tradicionais, né, na construção, transformando-se num estilo com excessos ornamentais. Ela foi superada depois no século XX por uma nova tendência de pensamento arquitetônico chamada de racionalismo. Okay? Mais tarde, a Bauhaus, que é na Alemanha, né, ela traz uma arquitetura orgânica, e a planta livre de Le Corbusier, que deram novos rumos à arquitetura do século XIX. Então, dando procedência, tá? A casa de... a gente tem como exemplo aqui que eu posso trazer para vocês a casa de Michelin-Platz e Adolf Loos, de Viena. Ela é considerada a representante da tendência racionalista, beleza? Então, o que tem dentro desse conceito de racionalidade, né, dentro da arquitetura, né? Porque a gente sai da Arte Nouveau e vai para um pensamento racionalista. O que traz dentro desse pensamento aqui para a gente pensar? Ela tem a intenção de negar toda aquela ornamentação, né? E ela tem a ideia de deixar evidente a praticidade e a destinação social do edifício. Então é algo muito que dialoga também com aquilo que o Louis Sullivan traz lá em Nova York, traz nos Estados Unidos, né? E também a gente tem o surgimento dos arranha-céus. Aqui na América, né, essa concepção racionalista, ela toma forma por meio desses grandes prédios que almejam alcançar os céus. É uma criação típica também lá dos Estados Unidos. Ela vai se espalhar depois por todas as grandes cidades e metrópoles do século XX. Então ela tem todo um progresso técnico, né, uma estrutura de edifício que passa a ser feita de ferro e, consequentemente, as suas paredes laterais elas perderam a função de sustentar o teto.
Então a gente tem um outro tipo de estrutura que vai pensar a construção desses grandes edifícios. Então a gente tem vários edifícios, né, o PSF, o William Liscase George, da Filadélfia, que trouxe esse início dos arranha-céus. A gente também tem o Empire States, né, que já foi filmado várias vezes, utilizado também em filmes e cenários. E a gente tem o Singram Building, também nos Estados Unidos. Aí dentro da parte de moradias, assim, que não sejam arranha-céus ou que não estejam vinculadas a isso, a gente tem a Casa Tugendhat, né, de Mies van der Rohe, que ela possui linhas horizontais e de pouca altura, né, ela traz um outro tipo de conforto. A gente tem também, dentro dessa concepção racionalista, galerias do século XX, as galerias de arte, né, a Mies van der Rohe, em Berlim, na Alemanha. E a Bauhaus, que eu acabei de citar lá no início, que é uma escola de arte que propõe toda essa integração da arte na indústria, ou seja, ela ainda vem respingando o processo de industrialização, só que vocês têm que perceber que lá no século XX esse processo ele já está muito mais pulsante, né? Ele já está muito mais trabalhoso, ele está muito mais diferente, a questão cultural está muito divergente. Então a arte ela deve superar essa fase artesanal e servir-se dos meios de produção industrial para ser uma atividade adequada ao modo de vida do século XX. Então o que a Bauhaus faz? A Bauhaus ela leva os alunos a dominar a possibilidade de novos materiais, como a pedra, a madeira, o metal, a argila, o vidro, as tintas, além do ensino do desenho e da geometria. Então a Bauhaus ela projeta bastante móveis, assim, quem vai buscar depois mais sobre ela, e é um assunto que cai muito em vestibular, é interessante estar por dentro, né? Ela não descuidava do estudo convencional da natureza, da geometria, do desenho, dos volumes e das cores, e o objetivo da Bauhaus era a respeitabilidade, né, que lhe permitisse influir do trabalho dos desenhistas que criavam os modelos dos objetos da vida cotidiana, que eram objetos industrializados. Então a Bauhaus lá em 1926 ela mudou-se para Dessau e aí continuou a existir como um centro de artes e ofícios, cuja atenção estava voltada para projetos que poderiam ser produzidos pelas indústrias. Então a gente tem vários objetos da Bauhaus, como um bercinho, que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, né? E tem toda aquela questão de praticidade, de função, mas também de estética, de estar vinculada, né, a uma questão moderna, uma questão que utiliza cores, linhas, espaço e que dialoga também com o ambiente, com as questões práticas. Em 26, a Bauhaus, ao lado de Walter Gropius, estavam outras pessoas trabalhando, como Molo, Linag, Breuer, Kandinsky, Paulo Klee e Schemer. Kandinsky é um artista das artes visuais extremamente conhecido, tá? Ela difundia a teoria de que quando um edifício, um objeto corresponde à sua função, sua beleza aparece por si própria. Então a Bauhaus ela se tornou um grande centro irradiador de novas ideias, não apenas no campo da arquitetura, mas também do urbanismo e do desenho industrial. E a Bauhaus ela teve sua existência em tempos muito difíceis, né? Ela foi de 1919 a 1933, então ela atuou por um bom tempo, né, até que ela foi dissolvida e ela passou por 3 sedes em 3 diferentes cidades alemãs, né, Weimar, Dessau e Berlim. Berlim é um centro cultural muito grande, mas o seu espírito criativo e inovador permaneceu atuante mesmo após o seu fim. A Bauhaus ela não pretendia criar um estilo, mas fomentar um processo de contínua revolução. Ela foi fundada por Walter Gropius, né, e difundia a teoria de que quando um edifício ou objeto corresponde à sua função, a sua beleza aparece por si própria, ou seja, a sua beleza está vinculada à sua função, à sua praticidade, à forma como isso vai interagir com a nossa existência e vai interagir com o nosso pensamento. A Bauhaus ela foi fechada durante o regimento nazista e muitos dos seus professores imigraram para os Estados Unidos da América, né,
país no qual eles continuarem a exercer a sua função. E daí a gente tem aí também vinculada a arquitetura orgânica, né? Que é a integração do edifício na natureza, ou seja, a valorização de materiais como a madeira e a pedra, a humanização da arquitetura, ou seja, as formas mais humanas e independentes de uma rígida ordem geométrica. Então a gente sai da Bauhaus e vem para uma arquitetura que quer se integrar à natureza, e vem aí essa ideia de arquitetura orgânica. E daí, dentro desse movimento, a gente tem o pensamento de que a forma ela deve ser baseada no espaço e movimento. Essa é uma frase do Frank Lloyd, né, o arquiteto representativo da arquitetura moderna lá nos Estados Unidos. E daí, como exemplo, a gente tem a famosa Casa da Cascata. E eu vi essa casa nos livros e eu falava, gente, eu preciso morar numa casa dessa. Uma casa, imagina o frescor, que é a delícia que é estar no meio da natureza, né? É a Fellingwater, né? O Water, dependendo da pronúncia do inglês britânico ou do inglês norte-americano. Ela é uma residência individual, como vocês podem observar na imagem, e ela permite ao arquiteto maior liberdade de criação. Então ela tem espaços desiguais, harmônicos e linhas dinâmicas, e ela é construída basicamente em cima de uma cascata. Tá? Cascata natural, não foi projetada. A gente tem o Museu de Guggenheim, né, em Nova York, que possui linhas dinâmicas, grande liberdade de concepção e de espaço. E daí tem essa ideia da cidade moderna, né, que é uma ideia do Le Corbusier, ou seja, que essa cidade moderna ela deve integrar perfeitamente a sua arquitetura e a sua urbanização. Os espaços devem ser claramente definidos, a separação dos centros residenciais dos setores administrativos e políticos, a reunião das áreas de lazer em um lugar, em um espaço onde as pessoas se encontrariam, né? Um traçado de grandes artérias retilíneas para o tráfego, de tal forma que não apresentem os problemas das metrópoles que crescem desordenadamente, né? Então ele propõe uma nova linguagem urbanística, onde uma cidade moderna ela deve integrar perfeitamente a sua arquitetura e a sua urbanização. E essas ideias, né, do Le Corbusier, elas influenciaram a arquitetura moderna brasileira, principalmente nos projetos do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer para a construção de Brasília, ou seja, da capital do Brasil. Então, acho bem interessante vocês pensarem sobre esse ponto, né, da arquitetura e como foi influente na nossa questão de país. Ainda dentro dessa concepção de uma cidade moderna, né, segundo o Le Corbusier, a gente tem a Vila Savoy, que foi construída na França, e essa casa ela possui o uso de pilotes, né, e de concreto armado. Ela está integrada ao ambiente, ela tem algo interno com a natureza por meio de amplas paredes de vidro, então é como se as coisas fossem separadas somente por uma parede de vidro, mas ao mesmo tempo integradas. E ele lançou os 5 pontos da arquitetura moderna, que a diferenciavam por só serem possíveis nos tempos modernos. Entre esses pontos, né, que ele defendia como essenciais na nova forma de projetar e construir, estavam os pilotes, o sistema de janelas horizontais e a planta livre. As obras pelas quais se tornou famoso só foram possíveis com o uso do concreto armado, que possibilitava a construção de lajes extensas sobre um número reduzido de pilares. E eu quero lembrar para vocês do Museu de São Paulo, né, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que também traz todas essas características do Le Corbusier. Beleza? Então as fotos da casa estão passando aí para vocês estarem dando uma olhada. Também tem a capela de Notre-Dame du Haut, né, do Le Corbusier, que são a ideia de uma capela, de uma igreja, de uma instituição religiosa. E podem ver que predomina, né, o branco, né, e as curvas retilíneas. E lá no Japão, a gente também tem elementos pré-fabricados acontecendo, né, que é o pavilhão Takara, né, de 70, do Noriaki Kurokawa, né, também utilizando elementos pré-fabricados.
ou seja, também em diálogo com essa questão da modernidade e dessa arquitetura sempre conectada aos valores naturais, respeitando a natureza. No Brasil, a gente tem algumas manifestações modernistas, tá? O primeiro rompimento acontece por Victor do Bugras, né? Ele rompe com o ecletismo e com o Art Nouveau, e ele usa o concreto armado na estrada de ferro de Sorocaba. A gente também tem a Casa da Rua Santa Cruz, do Grigori Warshakivik, né? Warshakivik. Nossa, é um sobrenome aqui, gente, que só Jesus. Tá? Ele divulgou o estilo futurista, as formas geométricas, né? Também com intenção decorativa. E ele soube eliminar a sensação de confinamento de apartamentos pequenos. Então, essa é uma grande coisa, né, que o Gregory executou. A gente tem também em São Paulo o edifício Martinelli, né, de 30 andares. Ele é considerado o primeiro arranha-céu da América do Sul. Então, 30 andares hoje, né, não aparece ser muita coisa, mas para o padrão da época, e sendo na América Latina, um país colonizado, a gente acaba valorizando bastante essas conquistas. E daí nós temos o Ministério da Educação e da Saúde, que é o edifício Copacabana, de 1930, né, que o Lúcio Costa é o arquiteto, o Burle Marx, ele é o paisagista, o Portinari foi o cara que executou os painéis, e o Bruno Jorge, ele foi um dos escultores. Então, eu vou trazer algumas imagens do paisagismo do Burle Marx, para vocês darem dando uma olhadinha, né, que ele traz formas, né, no jardim. Antes de tudo, também algo muito decorativo. E algumas esculturas do Bruno Jorge, né, um escultor modernista. E daí, nos anos 30 no Brasil, a gente tem as linhas retas prevalecendo, a simplicidade da forma. A gente acaba evitando os edifícios multifuncionais, a gente tem uma preocupação com a finalidade da obra, a gente abandona um pouco do exagero decorativo, que lá no início da Arte Nouveau lembram dessa questão da decoração, isso vai acabando se apagando, né, com esses novos pensamentos. A gente supera essa Arte Nouveau e essa questão do ecletismo, e a preocupação dos arquitetos com as questões sociais decorrentes da industrialização do país são muito evidentes nas suas construções. Então, e essa modernização ela também se refletiu na paisagem urbana. A gente tem ali o edifício Ster de 1938, né, com garagens subterrâneas que liberaram o pavimento térreo para outras atividades, faixas de cor escura, por exemplo, que quebram a monotonia. E o marco mesmo da modernidade na arquitetura brasileira, vocês já devem imaginar que é o Oscar Niemeyer, né? Que ele é brasileiro, ele é um dos nomes mais influentes, né, das projeções aqui na América Latina e também na arquitetura moderna internacional. Ele foi o pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado. O Oscar Niemeyer, ele foi um dos únicos arquitetos brasileiros agraciados com o prêmio Pitzer, né, que é o Prêmio Internacional de Arquitetura, considerado um dos prêmios mais importantes do mundo, e ele é o responsável por pensar Brasília. No Paraná a gente tem aqui o Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho, né, que é chamado de Museu do Olho, mas foi pensado como se fosse uma araucária, então é o pensamento do Niemeyer, né, se concretizando ali na sua arquitetura. Gente, muito obrigado, por hoje é isso, fiquei bastante contente de estar trazendo algumas coisas para vocês. Desculpem aí a participação da minha cachorra, a gagueira em alguns sobrenomes, né, porque são sobrenomes que a gente não tem familiaridade, mas eu espero que vocês tenham entendido esse contexto da industrialização, a partir da industrialização, essa arte moderna, como ela surge e como ela vai se vinculando a esse complexo contemporâneo, certo? Muito obrigado, tenham uma boa noite, bons estudos e busquem cada informação aqui lançada, busquem na internet, busquem se informar, busquem ler mais sobre. Grande abraço para todas.